Relações de ordem, AR. Inequações. Aplico o que aprendi. Exercício 7. Enquadramento da área de uma figura utilizando uma inequação. Vamos então resolver o exercício 7 da página 31. O enunciado deste exercício diz-nos o seguinte. Para que valores de x a área da região a branco da figura é menor ou igual a 1/4 da área da região quadrada. Explica o teu raciocínio. Se o polígono ABCD é um quadrado, e se a medida do comprimento do lado AD é igual a 8 cm, então os três restantes lados também medem 8 cm. O que se pretende neste exercício é saber para que valores de x é que a área do triângulo AEF é menor ou igual a 1/4 da área do quadrado ABCD. Reparemos que o conjunto de valores de x deverá ter como base esta relação entre as áreas, que pelo fato de ser uma inequação, a variável x não terá apenas um único valor, mas um conjunto de valores. Na resolução deste exercício, vamos recorrer ao GeoGebra, acompanhando a resolução do mesmo, de uma forma dinâmica. Para quantificar o lado do quadrado temos o seletor lado, que neste caso é igual a 8. Para além deste seletor teremos que ter mais 2. O seletor medida B é que define o comprimento do segmento de reta BE, e o seletor medida CF que vai quantificar a nossa medida x. Assim, combinando os valores destes três seletores, podemos construir uma infinidade de combinações, sendo que no nosso caso a medida BE é igual a 5, e a medida CF é o que pretendemos calcular, mas que desde já podemos considerar como sendo igual a 1,6. Reparemos que, quer a medida BE, quer a medida CF, podem variar entre o valor 0 e o valor igual ao lado do quadrado ABCD, sendo que em cada um dos casos, o triângulo AEF terá diferentes dimensões. Qual será então a relação entre as áreas do quadrado ABCD e a área do triângulo AEF? Analisando o nosso desenho, podemos então dizer que, se da área do quadrado ABCD, subtrairmos as áreas dos três triângulos adjacentes ao triângulo AEF, obtemos a área deste, que é exatamente o que pretendemos. Se a área do quadrado é igual a 8 ao quadrado, e se as áreas dos três triângulos adjacentes ao triângulo AEF são respectivamente, triângulo ADF é igual a 32 menos 4x, triângulo CEF é igual a 3 meios de x, triângulo AB é igual a 20. Então a área do triângulo AEF é igual a 5 meios de x mais 12. Substituindo então as áreas do quadrado ABCD e do triângulo AEF, pelos seus valores, obtemos a inequação 5 meios de x mais 12 é menor ou igual a 1/4 de 64. Resolvendo a inequação, obtemos a inequação equivalente, x é menor ou igual a 1,6. Se x for igual a 1,6 cm, a área do triângulo AEF é igual a 16 cm ao quadrado, ou seja, uma área exatamente igual a 1/4 da área do quadrado ABCD. Se x for menor do que 1,6 cm, por exemplo, igual a 0,8 cm, a área do triângulo AEF é igual a 14 cm ao quadrado, ou seja, uma área menor do que 1/4 da área do quadrado ABCD. Se x for maior do que 1,6 cm, por exemplo, igual a 4,8 cm, a área do triângulo AEF é igual a 24 cm ao quadrado, ou seja, uma área maior do que 1/4 da área do quadrado ABCD. Na análise dinâmica, podemos verificar que para x igual a 1,6, a razão entre a área do quadrado ABCD e a área do triângulo AEF é igual a 4, o que significa que a área do triângulo é 1/4 da área do quadrado. Para valores de x menores do que 1,6, a área do triângulo é inferior a 1/4 da área do quadrado.
E para valores de x maiores do que 1,6, a área do triângulo é superior a 1/4 da área do quadrado. O que significa que a área do triângulo AEF aumenta com o valor de x, tem o seu valor mínimo para x igual a 0. E tem o seu valor máximo para x igual ao lado do quadrado. Reparemos que o conjunto solução da variável x na inequação é diferente do conjunto solução da variável x em termos geométricos. E porquê? Porque o conjunto solução S é o intervalo de valores de x menores ou iguais a 1,6. Enquanto o conjunto solução x é o intervalo de valores de x menores ou iguais a 1,6, mas maiores ou iguais a 0, porque sendo x o valor da medida de um comprimento, não existem comprimentos negativos. Portanto S é o intervalo de menos infinito a 1,6, aberto à esquerda e fechado à direita. Enquanto x é o intervalo de 0 a 1,6, fechado à esquerda e à direita. Assim sendo, o conjunto solução x dos valores de x para que a área do triângulo AEF seja menor ou igual do que 1/4 da área do quadrado ABCD, é o intervalo de valores entre 0 e 1,6, fechado à esquerda e à direita. Vejamos dinamicamente no GeoGebra a variação da área do triângulo AEF para valores de x que definem que a área do triângulo é inferior a 1/4 da área do quadrado. Esse intervalo de variação é o intervalo de valores entre 0 e 1,6, fechado à esquerda e aberto à direita. O valor mínimo da área verifica-se quando o valor de x é igual a 0, e corresponde à variante em que o vértice f do triângulo coincide com o vértice C do quadrado. Como questão extra ao problema, poderíamos perguntar: qual seria o conjunto solução x dos valores de x para que a área do triângulo AEF seja maior do que 1/4 da área do quadrado ABCD? Seria o intervalo de valores entre 1,6 e 8, aberto à esquerda e fechado à direita. Vejamos dinamicamente no GeoGebra a variação da área do triângulo AEF para valores de x que definem que a área do triângulo é superior a 1/4 da área do quadrado. Esse intervalo de variação é o intervalo de valores entre 1,6 e 8 aberto à esquerda e fechado à direita. O valor máximo da área verifica-se quando o valor de x é igual a 8, ou seja, quando o valor de x é igual à medida do lado do quadrado, e corresponde à variante em que o vértice f do triângulo coincide com o vértice D do quadrado.